Existe uma prova da existência de Deus? Se você acredita em Deus, você tem certeza que Ele existe. E pode haver diferentes razões para essa certeza. Um encontro com Deus, uma experiência vivenciada, vendo a fé vivida por outra pessoa, esse tipo de coisa. Mas será que a existência de Deus pode ser provada através da filosofia? Os antigos gregos já estavam se fazendo essa pergunta e mais tarde teólogos como Tomás de Aquino exploraram isso mais ainda. Há, por exemplo, o argumento da necessidade de uma primeira causa. Uma causa que é o princípio de todas as coisas, sem ser ela mesma causada. Parece complicado, e tudo bem, é um pouco complicado, principalmente se você não estudou filosofia e não está familiarizado com os termos técnicos. Mas talvez possamos, pelo menos, esboçar o esquema básico do argumento. E para isso, seria melhor começar com o significado da palavra causa. O que é uma causa? Aqui está um exemplo para ilustrar. Esta engrenagem movimenta outra engrenagem. A primeira engrenagem é uma causa, a segunda engrenagem é um efeito. A relação causa e efeito pode ser encontrada em todo o mundo, não apenas quando são engrenagens. Uma chuva rápida, por exemplo, pode ser a causa do crescimento de uma planta. A corrente elétrica pode ser chamada de causa da luz de uma lâmpada. E se um pai entrega uma tocha para seu filho, então ele pode ser chamado de causa da tocha nas mãos de seu filho. Esses são apenas 4 exemplos facultativos de causas e efeitos. E se olharmos atentamente, vamos perceber o seguinte. Certo. Existem 2 tipos de causas. Nestes 2 exemplos, o efeito continua mesmo quando a causa deixou de estar ativa. A planta pode crescer por causa da chuva, mas continua a crescer mesmo depois que a chuva parou. Da mesma forma, o menino poderia estar segurando uma tocha por causa do seu pai, mas ele vai continuar a queimar mesmo quando o pai for embora. Com os outros 2 exemplos, no entanto, é muito diferente. Aqui vemos que o efeito cessa assim que a causa não está mais ativa. O efeito depende direta e simultaneamente da causa. Se a corrente elétrica acaba, a luz se apaga. Se a primeira márcia não está se movendo, então a segunda márcia vai ficar parada. Em ambos esses casos, o efeito depende da causa aqui e agora. Tudo bem. Vamos agora estender estas relações adicionando mais elementos, criando cadeias causais, como são chamadas. Isso vai mostrar a diferença mais claramente. É fácil, no entanto, das engrenagens. Acabamos de adicionar mais algumas. No caso da lâmpada, podemos adicionar um rio e uma usina hidrelétrica. O rio gira as turbinas, que são ligadas a geradores que geram eletricidade que acende a lâmpada. No caso da planta, podemos adicionar o sol como uma causa anterior. O sol causa a evaporação da água, o que leva à formação de nuvens, que condensam quando esfriam e causam a chuva, que em seguida faz com que a planta cresça. No caso do menino, poderíamos dizer que seu pai havia recebido a chama de seu próprio pai, que por sua vez tinha recebido de seu próprio pai, que por sua vez havia recebido de seu pai, e assim por diante. Agora, cada sequência de causa e efeito foi ampliada para formar uma espécie de causas, uma cadeia causal. E a diferença entre os 2 grupos é agora ainda mais visível. Nesses 2 exemplos, vemos claramente uma sequência temporal, enquanto os outros 2 ilustram uma cadeia de causas simultâneas que depende de cada elemento aqui e agora. Tudo bem. Agora, vamos fazer as perguntas cruciais. Será que essas cadeias causais exigem uma primeira causa, uma causa que induz sem ela mesma ter sido inicialmente causada? Bem, no caso de uma sequência temporal, logicamente não é necessária a existência de uma primeira causa. É possível, pelo menos em teoria, adicionar por trás cada vez mais novos elementos na cadeia para além do infinito. No caso de sequências simultâneas, isto não é possível. Por aqui, cada elemento depende direta e imediatamente do elemento anterior a ela. Na verdade, o seu poder de agir como uma causa em qualquer momento depende da causa que o precede. Sem a causa anterior a si,
não poderia causar efeito em nada. Se tentarmos expressar isso em números matemáticos, poderíamos dizer que cada elemento na sequência por si só é um zero. Apenas por conta do elemento anterior é que ele se torna ativo, ou seja, 1, 1. Portanto, se a cadeia causal dessa natureza fosse infinita e também sem ter uma causa primeira, então ela seria um número infinito de zeros, e nunca poderia existir um efeito. Mas como existe um efeito, tem que haver uma primeira causa. Traduzido para o reino do ser, isso significa que deve existir uma primeira causa, e essa primeira causa é chamada Deus. Aí está, a prova da existência de Deus. Embora nós devemos reconhecer que, a rigor, esse argumento não prova a existência de Deus como nós acreditamos nele, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Contudo, isso prova ser razoável sustentar que há algo que, com justiça, é chamado de Deus.